A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de número 2. E olha o tema dessa lição: imagens bíblicas da igreja. Este aqui é o primeiro trimestre de 2024, aqui é a lição de número 2 e nós já vamos entrar nessa lição aqui, cujo tema é imagens bíblicas da igreja. Amém? Esse trimestre está falando aqui da CPAD, né? Está falando sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja de Jesus, e nós vamos falar mais um pouco dela nesta lição. Ó, esse vídeo está muito bom. Esta aula está maravilhosa. A gente vai ver aí, né, o pessoal fala imagens bíblicas da igreja, o que significa? A gente vai falar isso aí. Essa lição a gente vai falar agora aqui, neste vídeo, nessa aula, a gente vai falar o que são essas imagens, vai abrir assim, né? O que significa imagens bíblicas da igreja, o que está se referindo, a gente já vai começar falando disso. A gente vai falar sobre os motivos que levam as pessoas a se afastarem da congregação. Parece que não tem a ver com o tema, né? Mas tem sim, você vai ver que tem muito a ver. Cada imagem que a gente falar ali, a gente vai ver as características e o que o Senhor quer de nós em relação a isso, tá bom? A gente vai falar sobre isso também, tá? A gente vai falar sobre uma coisa importante, a lição não menciona, mas eu quero dar de acréscimo aqui neste vídeo, é sobre o sentimento de pertencimento, tá? Que o cristão ele pode desenvolver em relação à igreja local. Isso é importante, importantíssimo pra gente, tá bom? E aqui nesse vídeo vamos falar sobre dicas importantíssimas para os professores, você que é ministro, você que vai dar aula, tá? Você que é aluno pode pegar essas dicas, quem sabe o Senhor não vai te usar a qualquer momento desse aí para ministrar uma aula dominical. E você que é professor, dicas importantes, vai dar conteúdo à sua aula, tá bom? Vou falar aqui nesse vídeo. Vai trazer bastante conteúdo aí para sua aula, para você sair com aquela aula elogiada. Poxa, mas eu quero ser elogiado, preciso ser elogiado? Não, não é isso. Mas é importante você saber, por exemplo, se você está no caminho certo, tá? Se você está indo bem, se aquela aula foi uma aula boa, você precisa saber disso para você ir se aprimorando cada vez mais. Amém, meus irmãos? Tá? Esse aqui é mais um vídeo aí, né? Já vou aqui começar com o texto áureo, tá? Texto áureo da lição, que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, o texto áureo diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está aqui, esse é o textuário da lição, e a verdade prática diz assim, ó: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos quão gloriosa ela é. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Nós vamos entrar nesse vídeo aí agora. Deixa o seu like aí no nosso canal, no nosso vídeo, tá? E compartilha esse material. Eu sou o pastor Marcos André, este é o Clube da Teologia. Introdução, vamos aqui já nessa introdução, vou ler o parágrafo da introdução que diz assim, ó: a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam um relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus, tá? Isso aqui é o começo, é a introdução, e a gente vai ver já de cara que a gente precisa saber o que são essas figuras, tá? Aqui são elementos que tanto o Senhor Jesus como os apóstolos utilizaram para poder caracterizar a igreja. Às vezes ele chamou ela o Senhor Jesus, ou os apóstolos chamaram ela de rebanho, né? Chamaram de a noiva, a esposa, tá? Casa de Deus, a gente vai falar sobre isso aí na lição, tá? Então cada uma dessas imagens, elas apontam aspectos importantes para a igreja do Senhor, e nós, como igreja de Cristo, precisamos manifestar esses aspectos, tá? A característica da noiva, a característica da esposa, a característica do rebanho, tá? Quais são os aspectos que envolvem essa característica? A lição vai falar sobre isso aqui, muito interessante, né? Bom, e também uma coisa importante para entrar na lição, é bom saber disso aqui que eu vou falar, é que existem, por exemplo, duas igrejas, tá? Que a gente tem conhecimento, né? A igreja de Cristo, essa com I maiúsculo, a igreja que está espalhada nos 4 cantos da terra, né? Então, essa é a igreja que nós chamamos de corpo de Cristo, tá? Essa igreja está espalhada pelos 4 cantos da terra, é a igreja que vai ser arrebatada, tá bom?
E temos a igreja local, que é a igreja onde eu congrego, onde você congrega. A igreja que é a instituição aonde você está congregando, onde você está afiliado. Essa igreja local, dentro dessa igreja, tem os membros da Igreja de Cristo que vai morar no céu. Tá? Ela está espalhada pelos 4 cantos, as igrejas locais estão nos 4 cantos da terra, tem em várias denominações, né? Tem várias linhas históricas, e aí a gente precisa entender isso para poder compreender melhor essa lição. Amém, meus irmãos? Vamos aí já entrar no nosso tópico. Eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui os links para você conhecer o meu trabalho, né, os meus livros, conhecer aí o meu blog lá, o Clube da Teologia, onde você vai ter as revistas da Escola Dominical, o conteúdo das lições e também o subsídio. O subsídio eu uso para preparar esse vídeo, mas tem lá, quem quiser adquirir, tem lá a forma também de adquirir isso daí, tá? Vamos entrar nessa lição agora. Tópico 1, o tema desse tópico é imagens que descrevem um relacionamento. Vamos no primeiro subtópico aí, o tema do primeiro subtópico é a noiva de Cristo. Eu vou ler o primeiro parágrafo, já diz assim, ó, sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Tá? Então, a tradição de ver o povo de Deus como a noiva, né? Na verdade, elas vêm lá já desde o Antigo Testamento, como também o caso da esposa. Tá? Essa tradição vem do judaísmo. Tá? A esposa, a igreja, como retratada ali como uma noiva. Aparece, por exemplo, em Cantares, né? No livro de Cantares aparece a imagem da sunamita e o seu amado. O amado representa ali, no judaísmo tem essa cultura, representa o Senhor, e a sunamita representa Israel. Tá? Então, desde o Antigo Testamento, lá desde o judaísmo, já se tinha essa imagem do povo de Deus como a noiva, né? Como a esposa. E aqui no Novo Testamento também os apóstolos retratam a igreja também como a noiva. Vamos aqui no segundo parágrafo, vou ler aqui, diz assim, ó, primeiramente a igreja é descrita como uma virgem pura. Tá? Em 2 Coríntios 11:12, convém destacar que a palavra grega parthenos, traduzida em 2 Coríntios 11:2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como a noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Tá? Então, a gente precisa entender, dentro dessa imagem da igreja como a noiva, qual é a principal característica. Então, a lição aqui está falando de pureza, de santidade, tá? Fidelidade. Então, essa característica, ela tem que ser manifestada em nós, como noiva de Cristo, como igreja do Senhor, tá? A santidade. A gente vai ver, e aqui já quero deixar o que eu falei que a gente ia ter nesse vídeo, por exemplo, os motivos, vou falar de um agora, os motivos que levam muitas pessoas a se desviarem ou saírem da congregação local. É quando eles observam corrupção, né? Pecado, e com conivência do ministério. Observam dentro da igreja local pecados com a conivência do ministério, ou seja, o ministério, a liderança sabe e não faz nada. E aí, quando os membros percebem isso, eles tendem a sair daquela igreja, a deixar. Né? Alguns resistem ainda por amar, né? Ali já ter convívio ali com o povo, mas depois acabam saindo. Muitas igrejas acabam esvaziando por causa disso. Por que que muitos pastores, muitos líderes acabam aceitando a corrupção ali dentro da sua igreja? Às vezes para não perder dízimo, para não perder oferta, né? Pessoas de influência ali, pessoas que trabalham na obra, cooperadores, e aí eles acabam mantendo aquele pessoal ali e acaba perdendo para o outro lado, tá? Então o ideal é que, se um líder descobriu que há algo errado, né, há pecado na sua congregação, que corrija essa falha, afaste quem tem que afastar, converse com quem tem que conversar, faça gabinete e corrija. Não pode deixar do jeito que não pode deixar dessa forma, né? Vamos aí para o 2 aí, o subtópico 2 é a esposa de Cristo, mais uma figura aqui. Mais uma imagem, né? Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó,
Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa, mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamental no amor. Cristo amou a igreja. Então agora como esposa, é interessante a gente salientar o seguinte, é no casamento que o amor se desenvolve. É a realidade, né? O casamento, o amor ele começa de uma forma, mas você vai ver depois, com o passar dos anos, que já está de outra forma. O casal ele desenvolve, ele tende a desenvolver o amor ágape. Um cônjuge, um para o outro, eles passam a se tornar importantíssimos um para com o outro, né? Passam a fazer tudo em relação ao outro. Eu estou falando de casais que se amam, né? A gente vai ver pessoas que vivem mais em guerra do que no casamento. Mas é assim que funciona. No casamento, e também tem que funcionar para a igreja. Nós temos que desenvolver o amor pelo Senhor, né? Enquanto esposa de Cristo, igreja como esposa do Senhor. Nós precisamos desenvolver esse amor ágape, né? A gente pode ter começado de um jeito, mas tem que ir melhorando a cada dia em amor, crescendo em maturidade no amor, né? Bom, vou ler o segundo parágrafo que diz assim, ó. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor, que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Muito interessante. É bom a gente saber que num casamento existe aquele ideal da reciprocidade. Tá? O que é a reciprocidade? É cada um responder ao outro da mesma forma. Desenvolver o amor um pelo outro. Não é só um lado amar e o outro não amar. Isso aconteceu. A Bíblia fala que o Senhor amou a igreja e se entregou por ela, tá? Então a gente tem que também amar a Cristo. Irmãos, isso aqui que eu estou falando parece muito simples, mas não é simples. Preste bastante atenção. Quando alguém vem para a igreja, recebe Jesus como Salvador, pode vir por vários motivos. Por uma porta de emprego, pode vir porque participou de uma campanha e foi abençoado, pode vir porque está orando para que um filho saia das drogas, uma mulher para que o seu marido receba Jesus. Então tem vários motivos pelo qual a pessoa pode vir para a casa do Senhor. Mas só que quando ela se achega na casa do Senhor e vai desenvolvendo ali a sua maturidade espiritual, se batiza, né? Aprende na escola dominical, e aí ela cresce em maturidade, aí ela tem que desenvolver esse amor ágape, tá? É assim que funciona na obra de Deus. Por isso a figura da esposa, essa imagem da igreja como esposa, ela fala disso, de desenvolver o amor pelo Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos para o terceiro subtópico, e o tema do terceiro subtópico é rebanho de Deus. Aqui vai falar de uma coisa importante. Vamos lá. O primeiro parágrafo diz assim, ó: quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Aqui eu vou ler um texto que o próprio Senhor Jesus vai falar, e aí a gente tem que entender o que é ser rebanho do Senhor, tá? Seguir ao Senhor. Olha o que Jesus fala em João 10, verso 14. Jesus diz assim, ó: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Olha que interessante. Então, essa figura de ser rebanho do Senhor, essa figura denota conhecimento. Tá? O Senhor Jesus fala que as ovelhas conhecem o pastor. Tá? Então é isso que está falando. Nós temos que conhecer o Senhor. Enquanto rebanho do Senhor, nós temos que conhecê-lo, saber quando é o Senhor que está falando, saber quando que é o Senhor que está tocando no nosso coração. E isso a gente precisa. E os líderes das igrejas locais precisam desenvolver isso no povo. Como que consegue? Aqui está a aplicação da aula. Como que é possível isso? Pelo estudo da palavra, na escola dominical, por exemplo, culto de estudo, pela oração, tá? Os pastores das igrejas locais, os líderes, têm que desenvolver isso no povo.
estudo e oração. Isso é importante para que esses devocionais não morram, né, na igreja, para que o povo aprenda a conhecer a voz do Senhor. Tem algo interessante aqui também. Eu vou ler o segundo parágrafo, diz assim, ó. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. Irmãos, aqui é interessante o que eu vou falar agora aqui. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, versos 2 e 3, ele fala de algo importantíssimo, que é uma instrução. Olha o que Pedro diz nessa passagem. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha que instrução poderosa aqui do apóstolo Pedro, está falando que os líderes das igrejas locais, é isso que ele está falando, esses líderes, seja de departamento, seja de congregação, seja pastor presidente, não importa, esses dirigentes, eles precisam apacentar o rebanho de Deus, que não é dele, é de Deus, apacentar com exemplo, sendo exemplo para o povo. Então cada líder tem que ter isso em mente, precisa ser exemplo, precisa ser ter santidade para cobrar isso do povo, ser homem da palavra, ser profundo na palavra para poder instruir o povo a buscar a palavra, né? Estar nos cultos de estudo, né? Precisa ser homem de oração para chamar o povo para orar. Então tudo isso, o líder ele vai liderar o povo pelo exemplo. É assim que funciona no reino de Deus, tá bom? Nessa imagem aqui que nós passamos agora. Tópico 2, o tema desse tópico é imagens que descrevem função. O primeiro subtópico, né, ele diz assim, olha só, nesse tópico nós vamos falar sobre aquele sentimento de pertencimento, tá? Muito importante isso daqui. Vou dar aqui mais uma dica aqui, porque que tem muitas pessoas que abandonam a obra de Deus. A gente vai falar sobre isso daqui nesse tópico. Então vamos lá. Primeiro subtópico é geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Vou ler aqui o primeiro parágrafo que diz assim, ó. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Tá? No antigo pacto é o povo, a nação de Israel. No novo pacto é a igreja. Vamos ler aqui as referências que Pedro dá. E aí vamos ver duas delas aqui pelo menos. A primeira letra A aí é geração eleita. A palavra grega, genus, traduzida aqui como geração, também possui sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo tanto judeus como gentios fazem parte de uma só geração, ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo todos formam a geração eleita, tá bom? A gente vai ver que está falando de, como se fosse uma etnia, né? É o povo que vai morar no céu, que faz parte da igreja, é como se fosse uma só raça, um só povo, tá? Claro que nós somos miscigenados, né? Tem várias culturas aqui. Quando nós encontrarmos no céu, irmão, vamos ter que ter um corpo transformado para que todo mundo se comunique ali, porque senão ia ser uma confusão, né? Tá bom? A gente vai ver isso daqui, por exemplo, vamos pegar como exemplo aqui, as famílias de imigrantes que tem, por exemplo, no nosso país. Muitos filhos de imigrantes que nasceram aqui, eles são considerados povo brasileiro, eles são considerados da nação, embora eles tenham cidadania também nos outros países, né, de qual seus pais têm a origem, tá? Mas eles são considerados povo, nação brasileira, aqui do nosso povo, tá bom? E assim é quando você chega na igreja. Você pode ter uma nacionalidade do Brasil, outro ser lá americano, né, outro ser mexicano, mas todos nós estamos ligados aqui no corpo de Cristo, somos geração do Senhor, a raça do povo de Deus que vai morar no céu. Amém? Bom, vamos no próximo aqui, no 2, sacerdócio real. O 3 eu não vou explicar não, tá? Mas vamos falar desse 2 aqui, sacerdócio real. Isso aqui é interessante porque eu acredito que houve um equívoco aqui na revista. Eu vou falar o meu ponto de vista, você que é professor, você que é aluno aí
e gosta de estudar mais a fundo essas passagens, você pega aí e vê o que você entende disso daqui. Sacerdócio real. Eu vou ler o que o comentarista coloca na lição, que diz assim, ó. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdote. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Tá? O que o comentarista está colocando aqui é que todos nós somos sacerdotes agora, pelo que Pedro fala, né, chamando a gente de sacerdócio real, e o que está passando é que nós somos um sacerdócio agora de uma outra ordem, né? Uma nova forma de sacerdócio. Mas somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. Mas eu quero passar para os irmãos que isso é mais profundo ainda do que está colocado na revista. Quando fala sacerdócio real, está ligando à realeza. É um tipo de sacerdócio que faz parte da família real, que não era o caso do sacerdócio levítico, porque Arão ele era da tribo de Levi, e ele foi o primeiro sacerdote, e assim a sua linhagem, né, todas as gerações futuras foram sacerdotes, mas era aquela ordem de Arão, era a ordem levítica do sacerdócio. Não era real, porque a realeza era da tribo de Judá. Tá? O rei foi Davi, e a partir de Davi segue o reinado ali da tribo de Judá. Tá? Então o sacerdócio levítico não é um sacerdócio real, não fazia parte da realeza, mas o de Cristo sim. Cristo ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não é segundo a ordem levítica. O autor dos Hebreus fala disso. Tá? É uma nova ordem sacerdotal. Quer ver? Ó, vou pegar o texto que está em Hebreus. Ele fala como é que era a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:1 diz assim, ó. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, ó, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Ou seja, Melquisedeque ele era rei e sacerdote, então ele exercia um sacerdócio real. Quando Jesus ele recebe, né, o título de sumo sacerdote, ele vem segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Senhor Jesus ele é rei e sacerdote. E aí o nosso sacerdócio ele vem de Cristo. Amém? Foi Jesus quem nos fez sacerdote. E nós somos também da família real. Tá? E aí nós somos um sacerdócio real. Amém, meus irmãos? Você, professor, você que é aluno, deixa aí nos comentários, faça um comentário aqui e deixa aí o que você achou dessa explicação, se você entendeu também dessa forma. Se não entendeu, estou aberto aqui a críticas, tá bom? Fique à vontade. Vamos aí para o próximo, o segundo subtópico, o tema é Corpo de Cristo. Aqui a gente vai falar do sentimento de pertencimento. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. Então, quando usa-se essa imagem para referenciar a igreja, ela é uma imagem agregadora. Ela está falando que você faz parte de um corpo. E quando fala corpo, ela fala de várias funções. Então, aqui é nessa imagem da igreja é que podemos desenvolver aquele chamado sentimento de pertencimento. Cada irmão, seja teólogo, seja leigo, seja o que for, cada irmão ele tem a sua função nesse corpo. Vou ler o segundo parágrafo aqui, que vai, né, elucidar melhor isso aqui. Diz assim, ó. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Primeiramente porque retrata a harmonia, a unidade que há no corpo. O corpo humano, tudo está em seu devido lugar. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo do que os demais.
todos são necessários. Olha que coisa interessante. Então, quando retrata-se a igreja como o corpo de Cristo, está falando que todo mundo é importante nela, tá? Isso aqui, ou seja, todo mundo pode desenvolver o sentimento de pertencimento. O que é esse sentimento de pertencimento? É você se sentir parte de algo, tá? Você ter orgulho e falar, eu sou servo de Cristo, eu sou da igreja, seja igreja local ou igreja de Cristo. Você ter orgulho em fazer parte daquela igreja, daquela denominação, ou da igreja que vai morar no céu, tá? Você fazer parte disso é o teu sentimento de pertencimento. Isso é importante, irmão, isso é importante. Eu vou aqui mais uma dica. Por que muita gente se desvia? Por não conseguir desenvolver esse sentimento de pertencimento. Os pastores, você que é líder de alguma congregação, de um departamento, tem que lutar para desenvolver isso no povo de Deus que está sob os seus cuidados aí. Tem que lutar, irmão. Tem que fazer com que eles se sintam parte. Você sabe por que existe muitos muitos grupos nas igrejas? Grupo de jovens, grupo de adolescentes, grupo de ministério de louvor. Existem tantos grupos para que todos possam desenvolver o sentimento de pertencimento. Essa é a ideia, tá? Então a gente vai ver que muita gente se desvia por ficar isolado, não se sentir parte daquela igreja, não se sentir parte. Alguns buscam outra igreja, né? Graças a Deus por isso. Outros não, outros se desviam. Esse é o problema, tá bom? Então tem que tomar muita cautela com isso. Vamos para o próximo tópico. Tópico 3, o tema desse tópico é imagens que descrevem habitação. O primeiro aqui, primeiro subtópico, fala de santuário de Deus. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Irmãos, tem algumas referências aqui, e toda vez que a Bíblia vai falar de templo do Espírito Santo, ele não está se referindo à igreja local. Esse é um fato, tá? Embora a gente fala que a igreja local é templo, né, do Espírito Santo, mas quando ele fala templo do Espírito Santo, está se referindo a cada servo de Cristo, a cada membro daquela igreja. Nós somos templo nosso corpo é templo do Espírito Santo, tá? Mas dá para aplicar a igreja? Dá, vamos falar já sobre isso. Por que ele não se refere à igreja local como templo do Espírito Santo? Somente a cada pessoa, cada membro da igreja. Porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Tá? Esse é um fato. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Habita dentro de cada servo de Cristo. As referências que estão na lição, deixei no meu subsídio lá, tá bom? Essas referências, elas se referem às pessoas, né? Aos servos de Cristo. O segundo parágrafo, eu não vou ler ele aqui, mas ele vai falar sobre isso daí. Quando a gente fala de igreja, da igreja como templo do Espírito, a gente está falando da igreja que vai morar no céu, composta de todos os crentes salvos, tá? A igreja com I maiúsculo. Então essa igreja sim, ela é templo do Espírito Santo, porque ela é composta de crentes que são templos do Espírito Santo. Por quê? Porque tem crente que não é templo do Espírito Santo. Tem crente que está numa igreja local e ele não é templo do Espírito Santo. Mas existe a igreja que vai morar no céu. Essa igreja é templo do Espírito Santo, composta de crentes salvos de todos os lugares, né? Raças, tribos, línguas e nações. Amém? Bom, vamos aqui para o 2. Agora a igreja como casa de Deus, o subtópico 2. Eu vou ler aqui, ó. O primeiro parágrafo. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como casa ou família de Deus. Tá? Esse conceito, chamando a igreja de casa de Deus, essa imagem aí, primeiro foi utilizada por Jesus. Jesus, ele existia no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento é mencionado muito isso, mas o Senhor Jesus é quem traz ela para o Novo Testamento. Lá em Lucas 19:46, o Senhor Jesus diz assim, ó, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores.
o Senhor Jesus nessa ocasião estava dando uma surra nos comerciantes, estava baixando o sarrafo neles ali. Alguns textos falam que ele fez até um chicotinho para dar no lombo deles. E aí, porque eles estavam fazendo da casa de Deus, que era a casa de oração, estavam fazendo dela um local de comércio. E aí Jesus, muito invocado, foi lá e, né, detonou eles lá. E aí, os irmãos me perdoam a forma de falar, mas o Senhor Jesus, ele estava cuidando ali. E olha como ele fala, a minha casa é a casa de oração. A gente sabe que ele está citando Isaías 56, verso 7, ele está fazendo uma citação, mas é como, pelo cuidado que ele está demonstrando, é como se ele falasse mesmo na primeira pessoa. A minha casa será chamada casa de oração. O Senhor Jesus falou isso quando estava expulsando os comerciantes de dentro do templo. Então, a gente, né, precisamos aplicar esses conceitos na igreja. Bom, eu vou falar um pouquinho mais, no próximo parágrafo vamos falar disso aqui. Diz assim, a nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Muito interessante. Quando fala de casa de Deus, casa na Bíblia fala de família, né? A casa de Jacó, a casa de Davi, está falando da família. E aí a gente vai ver a importância da salvação na família. A igreja tem que fortalecer, né? A igreja local tem que fortalecer as famílias. Por quê? Porque essa era a intenção do Senhor. Olha quando Deus faz a promessa a Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 3, o Senhor fala assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, a promessa da salvação é para as famílias. O Senhor está intencionado em salvar famílias, tá bom? Então aqui a gente vai ver que qual é a dica para a igreja fortalecer a família. Agora a gente faz a ligação que Jesus fez. A gente vai pegar o conselho de Jesus. A dica é fortalecer, fazer com que as famílias, as suas casas sejam casas de oração. Fortalecer as famílias na oração, na prática da oração. A oração onde? Dentro dos lares. Uma igreja onde o povo só ora na igreja, as famílias ficam fracas em casa. A gente vai ter uma igreja só de velhos, né? De adultos. E os filhos não vão para a igreja. Por quê? Não se pratica oração dentro da casa. Tá? Isso aí é importantíssimo a gente salientar isso. Você que é dirigente, líder de igreja, procura exortar o povo na prática do culto doméstico. Tá? Vamos lá para o 3 agora. O privilégio de ser igreja. É muito interessante. Isso daqui diz assim, à luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus. E por isso eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. E finalmente a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. Então a gente, baseado nisso, a gente pode dizer que nós somos salvos em Cristo, somos sacerdotes de Deus e o Senhor habita em nós. Tá? Essas três verdades nós temos que ter como certeza no nosso coração. É a fé. Temos que crer nisso pela fé. Amém, meus irmãos? Se algum crente tiver dúvida nisso daqui, se ele é casa de Deus, se o Senhor habita nele, se tiver dúvida, irmão, então você já está errando, né? Bom, aqui a gente tem que entender uma coisa, né? Fazendo aquela menção para o encerramento, né? Existe uma igreja que vai ser arrebatada, a Igreja de Cristo. E temos a igreja local. Nem todos os crentes da igreja local vão ser arrebatados, essa é uma grande realidade. Mas os dirigentes de uma igreja local, você servo de Cristo, eu não sou dirigente, mas tem responsabilidade também. Você que recebeu Jesus como Salvador, tem que lutar para que o máximo de crentes, máximo de membros da sua igreja local vá entrar na glória contigo. O que pode acontecer? Pode acontecer de ter líderes de igreja chegar lá com a sua igreja e só ter uma parte do ministério e quase nenhum membro no dia que se apresentar diante do Senhor, quando houver o arrebatamento da igreja. Isso vai ser possível? Vai. Poderá acontecer? Poderá. Como que poderá acontecer isso? Se um dirigente hoje não ensinar o povo essas imagens que nós falamos aqui, não ensinar que o povo deve orar para fazer culto doméstico,
desenvolver o sentimento de pertencimento no povo, tá? Se não fizer isso, não desenvolver a santidade, tá? Se não fizer isso, irmão, pode acontecer de você chegar no céu, você dirigente de uma congregação, chegar no reino de Deus, chegar lá no grande dia de se apresentar diante do Senhor, e tá só você e um grupo de obreiros. Nem todos os obreiros foram salvos. Dois ou três irmãos. Por quê? Porque não desenvolveu. Você mesmo estava forte na palavra, mas não conseguiu desenvolver o povo na leitura da palavra, na prática dos devocionais, no jejum, na oração. Isso acontece muito hoje. Isso está acontecendo muito nesse momento. Então, isso aqui é um alerta, tá? Você que é professor de escola dominical, replique esse alerta aí na sua classe, e você que é dirigente que está aprendendo essa lição, procura praticar isso aqui dentro da sua igreja. Amém, meus irmãos? Essa aqui foi a nossa aula bíblica dominical, revista da CPAD. E foi a lição de número 2. Vai ficar, tá aí, lembrando que está na descrição do vídeo aí os links para você conhecer meu trabalho, meus livros publicados e conhecer o nosso blog, o Clube da Teologia. Que seja uma excelente aula para você. Até o próximo vídeo.